Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Von Grol e está comigo ele, o glorioso Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Salve, salve, tudo na suavidade imperial, Leandro? Tranquilo. Aí no teu império, na Magalhães Corporation, Império Estatal. Né? Que episódio que nós vamos falar hoje, Leandrations, Magalhães? Aí direto da... Hoje a gente vai falar do Alternative Factor, escrito pelo Don Ingalls e dirigido por Gerard Oswald, exibido 30 de março de 1967. É um grande episódio, né? É um episódio maravilhoso. Assim, tem algumas pessoas que não consideram ele um episódio tão ruim assim, entendeu? Mas não é considerado um dos melhores, não, de longe, né? Certamente é o mais fraco da primeira temporada. Cara, tu assistiu o pior episódio da franquia. Não é o primeiro, não é o pior. Entendeu? Eu não acho que é o pior, entendeu? É que eu acho que a galhofa dele salva ele um pouco, entendeu? Ele dá aquele defeito, né? Que é tão ruim que faz o círculo completo. Então, vamos ver o episódio? Bom, então vamos lá. Vamos com pausa aqui, né? Quando você quiser fazer aí a contagem, só começar. 1, 2, 3 e vai! Bom, estamos aqui com a Enterprise passando, só para o pessoal se localizar aí. Mudou pro Spock agora. Bom, eu acho assim, Leandrão, apesar do episódio ser uma bosta com B maiúscula, uma bosta com picles, o teaser é muito bom, cara. O teaser, assim, ele faz essa introdução com esse enorme sentido de urgência que ele vai ter em alguns instantes, né? Parece que eles estão vendo um planetinha classe M corriqueiro, de repente dá aquela piscada maluca, né? Aquele efeito transparente da galáxia lá, que vai se repetir ao longo do episódio. E aí eles já determinam que o universo inteiro piscou. Entendeu? Como, porque eles ainda não sabem, mas recebe até comunicado do comando da frota, assim, deixou todo mundo com o cabelo em pé, né? Mas eu acho que é um teaser que funciona muito bem, ele te joga pra abertura. Esse efeitozinho aí, assim, eles escreveram, o Bob, né, e depois as reescritas do episódio, escreveram uma necessidade de efeito visual muito acima do que era capaz de ser feito na época. Então o máximo que eles conseguiram foram fazer essas piscadas aí. Mas eu acho que não, pela galhofa fica legal. Não, assim, é daquela coisa, né? A série original, ela tem essa coisa legal, né? Assim, quando o episódio é ruim, ele se torna legal porque dá uma certa galhofa. Eu acho que, assim, episódios ruins da série original tem esse efeito. Episódios ruins da nova geração pra frente não tem esse efeito. Da galhofa. Não dá esse prazer de assistir um negócio que se torna uma comédia involuntária. Entendeu? Os outros episódios só são ruins. Esse não, esse dá pra se divertir muito bem com ele. Eu acho. Eu acho que é um efeito que tem muito no Cérebro de Spock, o episódio, não o podcast. Mas nesse, cara, eu acho uma coisa tão... que ele se propõe a ser muito sério, entendeu? Ele tem esse senso de urgência, ele tem uma intenção. O cara que escreveu, né, era amigo do Roddenberry, do Ingalls. Ele escrevia muito pro Roddenberry em outras séries, né? Ele era policial, como o Gene. Exatamente. E ele chamou ele para escrever em Star Trek, né? Falou assim, não, vamos escrever aí e tal, faz um tratamento e tal. Aí ele entregou o tratamento desse episódio
E assim, deixou todo mundo coçando a cabeça, porque os caras não estavam entendendo muito bem direito o que o tratamento era. Uma das coisas, por exemplo, que ele não fez direito no tratamento, ele não identificava quando era um Lázaro e quando era outro. Uhum. Então o Gene Kun leu, entendeu? O Justman leu o negócio, o Roddenberry leu, e eles não estavam sabendo exatamente quem era em dado momento. Exato. Entendeu? Então os caras ficaram meio assim, ó, precisa de retrabalhar bem esse tratamento, né? Para se tornar um episódio possível de ser feito, né? Porque é um episódio que não tem nem pé nem cabeça, né? É uma loucura cósmica, mirabolante. Ele tenta embasar demais, assim, é um episódio onde o Technoblab da série original, assim, tem Technoblab no Star Trek inteiro, claro, entendeu? Mas a série original não tem tanto quanto se acha que tem realmente. E esse aqui tem. Não, Technoblab ou Voyager? Não, exatamente, entendeu? Então, assim, e esse aqui tenta um pouco. Assim, ele tenta muita coisa, ele é muito ambicioso esse episódio, eu acho. Mas ele não entrega, entendeu? Ele não compensa os cheques que ele tenta passar. Esse episódio, entendeu? Sim, não, eu digo que quando ele não tem nem pé nem cabeça, Leandro, porque tu consegue entender, tu consegue entender, me explica então se tu consegue entender o Trinity Factor. Não, é aquela coisa, entendeu? O cara, assim, é totalmente aleatório quando aqui um Lázaro e o outro se encontram no tal do corredor entre os dois universos, entendeu? Não fica exatamente claro do início como é que um e como é que o outro tá. Quem que tá forçando a passagem? É o maluco? Ou é o cara mais sensato? Entendeu? A explicação com o Kirk, no final, até começa a fazer um pouquinho de sentido, mas depois, meu. Cara, assim, de todas as vezes que eu vi esse episódio, cara, até agora eu não consigo entender qual é que é dele, entendeu? É um episódio que ele não é complexo, ele é confuso, entendeu? Não, é extremamente confuso, entendeu? Assim, ele não só foi confuso, foi uma ó lá, vai aparecer a navinha dos Jetsons do Lázaro, né? O Justman falou assim, ó, tem essa necessidade dessa nave nesse trecho do roteiro aqui, nós não temos dinheiro, a gente custou $30 para fazer um shuttle, a gente não tem nem 5 mil para fazer a nave do maluco, entendeu? Vai ser uma bela porcaria. E aí a gente teve a navinha dos Jetsons ainda, né? Que é uma coisa muito... que pega... eles tiraram leite de pedra que esse troço, né, mano? Não, que pega muita estética... Eu não gosto, porque pega a estética Alien. E Star Trek nunca foi nessa vibe, né? É um disco voador, né? Literalmente. Aí aparece o maluco, finalmente, aí, né? Primeira de muitas quedas. Não, ele toma vários rolas aí, já é o primeiro, né, mano? Do nada, né, mano? Ela, não! Vai rolando. Cara, esse é muito idiota, meu Deus, cara. Mas assim, vários caras atrás, né? Assim, é interessante considerar que, assim, o maluco que faz aí o Lázaro, né, o Robert Brown... Ele pegou uma bucha. Ele foi escalado para o papel... Assim, no último minuto, praticamente literalmente, entendeu? O cara que era Ele foi escalado na noite do primeiro dia. Então, o cara que era para fazer, como é que chamava? Eu não sei o que, Barrymore. É o pai da Drew Barrymore, inclusive. Isso. O cara deu para trás no último momento, entendeu? Que ele não gostou das inúmeras mudanças de roteiro que estava tendo. Que estava tendo um monte de mudanças de roteiro. E eu falando, não vou mais fazer, não. E acabou, entendeu? Aí os caras correram. O Roddenberry falou com o Shutter, o Shutter falou assim, tem um chapa meu, o cara é muito bom e tal. Falou com o agente do cara, chamaram o cara lá, ele não tava nem sabendo direito o que era. Não sabia quem que era Roddenberry, o que era Star Trek. Falou, não, aqui tá o roteiro, você já entra e tal, a gente te põe num hotel aqui perto, pra você morar aqui. Então o cara caiu no chão rolando, entendeu? Por isso que não dá pra exigir dele uma puta atuação, né? Não, entendeu? Assim, isso já seria difícil numa situação que o roteiro é um roteiro normal. Aí você dá na mão do cara, sem zero preparo, um roteiro confuso desse, confundir até os caras da produção da própria série. Tem memorando de Kun falando isso? Oi? Que eles falando algum memorando, tipo, dizendo que é hiper confuso, deve ter, né? Não, tem um monte, várias vezes, entendeu? O Roddenberry falou pro Kun, o Kun falou pro Just, falou assim, a gente precisa retrabalhar muito aí, porque o autor original, eles pediam mudanças pro autor original, pro Don Ingalls, e o cara não fazia as mudanças, entendeu? Ele mantinha, por exemplo, o Lázaro muito semelhante um ao outro.
Entendeu? Os dois tinham meio que o mesmo jeitão de falar, o mesmo jeitão de se comportar. Ele não diferenciava os caras. Então ficava difícil, entendeu? Saber o que é que estava acontecendo. Aí que o cara baixo botou um pouco, o Kun colocou também um pouco de a mão no roteiro e foi dando uma melhorada aí, né? Se a gente falar de o cara que tá ouvindo o podcast, como assim o cara baixo saiu da produção faz uns episódios? Porque esse episódio, na ordem de produção, é uma coisa muito anterior, né, Leandro? Ele é bem anterior. Ele foi empurrado pelo, assim, porque todo mundo viu a tragédia. Ele é antes do Space Seed ainda. Em termos de Space Seed. O Carabates, não de Fontana, era o editor de histórias. Só que a tragédia, o produto final, foi um negócio tão grande que eles acabaram empurrando pro final da série. Aí ficou assim, teve outros 2 episódios que entraram depois por causa de que deu uma atrasada mais ainda, mas era pra ser o último da temporada. E você vê, hoje em dia, o último episódio da temporada é uma posição nobre pra episódio. Né? E os caras estavam querendo enfiar a tragédia. Mas é questão da época, né? Ah, sim, coisa da época, claro. Entendeu? Então, assim, fazia TV de forma diferente, né? Como? É que se fazia TV de forma diferente, né? Não, era um negócio assim, era uma linha de produção ferrada, entendeu? Inclusive, eles estavam com 4 episódios a mais do que originalmente bolado, né? Por causa da compra extra que a NBC fez de última hora para a primeira temporada. Então, assim, eram outros tempos em relação à produção televisiva, claro. Sim, tanto que acabou. O normal seria tu enfiar no meio da temporada, né? Se fosse isso. Você ia que botar lá no meio para ninguém encontrar direito, sumiu. Agora, ali o John Drill, né, que era o ator que foi uma mancada muito grande, né, cara? Falta de caráter, né? Com quem? Do ator original. Não, com certeza. Tanto é que depois a Desilu meteu no pau. Entendeu? A história foi parar né? Lá no sindicato. Entendeu? Ele teve que pagar $1.500 de multa e ficou 6 meses no banco de reserva. Sim, sabe por que ele fez isso? Porque ele no começo ele ia ter um romance com aquela menina que como é que é o nome dela no episódio? Qual que é, Leandro? Só parênteses aqui, o pessoal tá vendo agora o Lázaro mais de close aí, né? Tem esse lance da barbicha dele ficar mudando ao longo do episódio. Essa barba me incomoda muito. Assim, primeiro tá enorme, depois fica minúsculo, rala, depois fica enorme de novo, depois fica rala. E não é por causa que é um Lázaro bom e um Lázaro mau. Isso acontece com os dois. O continuismo na barba dele aí tava péssimo. Tem muitos defeitos de continuidade. É que ele ia ter um romance. Como é que é o nome da tenente lá, Leandro? Então, a tenente. Então, isso é uma coisa interessante também. A Charlene Masters. Ele iria ter um romance com ela, porque ele iria seduzir ela para ajudar ele a conseguir. Ele ia ficar muito parecido com o Space Seed, segundo o Gene Kun. Então, o Ronenberg falou, o Gene Kun viu o outro e achou que era mais importante, o romance era mais importante pra história de Space Seed que pra de The Alternative Factory. Foi bem acertado, entendeu? Se tinha que um dos romances cair, que caísse esse, porque o do Space Seed é mais fundamental para a história do Space Seed mesmo, entendeu? E aí, cara, quando o ator original recebeu o roteiro com essa alteração, ele acabou se emputecendo, né? Sim, foi. Acabou pulando fora. Assim, é uma pena que a personagem ela fica meio sem ter o que fazer, entendeu? Ela fica, por exemplo, com a posição que o Scott teria, e o Scott não aparece em lugar nenhum no episódio. Nem ele, nem o Sulu. Que tem um outro erro na cenografia do episódio que deixa o negócio meio esquisito. Por exemplo, a sala de reprocessamento de dilithium, ela é identificada meramente como engenharia. Então você olha lá, engenharia, e olha dentro da sala, a sala não é engenharia. Então fica estranho. Se você falasse realmente que aquilo lá é de reprocessamento de dilithium, é um setor da engenharia, faria mais sentido a sala ser daquele jeito. Agora já faria mais sentido aparecer só ela, e não o Scott. Mas não aparece o Scott. A sala é identificada como engenharia genérica. Ela tá com o uniforme errado. Ela tava de ciências e ela deveria estar de vermelho. Mas aquilo lá, porque o departamento de vestuário recebeu uma versão antiga do roteiro, onde ela era química, ela não era engenheira. Então a comunicação lá também marcou toca, entendeu? E eles botaram ela num vestidinho azul. Então assim, você vê, tem uma série de mancadas pra lá pra cá. Não, e esse efeito aí polarizado, não. Isso aí, pra quem não diz que não tem inversão de polaridade de jornada, isso é uma inversão de polaridade verdadeira.
Exato. Eles estão invertendo a polaridade da imagem de vídeo. Entendeu? A inversão de polaridade verdadeira. Essas partes é muito mais longa do que elas precisam ser, mano. Os negros se pegando. Né? Entendeu? Os caras ficam se pegando aí, girando. Né? Assim, esse episódio é bom pra você assistir maconhado, né, meu? Porque... Exato, porque é muita maconha estragada, entendeu? Cara, agora tu acha que não pode ter tido uma influência, isso aí é meio sério, né? Não pode ter havido uma influência, porque a época era uma época muito maconha estragada e LSD, né? E esse efeitinho de jornal girando aí, né? É maravilhoso. Mas tu acha que pode ter uma sinergia com o que foi feito na época, Leandro? Essas coisas meio LSD? Não, isso aí é só racionalização nossa aqui pra salvar a cara dos caras, né? Que é ruim mesmo. Não, eu digo assim, esses efeitos, essas viagens, entendeu? É porque era o que era possível, né? Assim, primeiro, foi barato. Quer dizer, o episódio como um todo não ficou barato, mas esse efeito foi barato. Esse efeito em particular aí foi barato. Passou de $200 mil o orçamento desse episódio aí. E o resultado foi esse, né? Teve episódios muito melhores e ficaram mais barato. Já ia ficar mais um dia em Vasquez Ross, né? Eles ficariam 2, espera ficar 3, né, Leandro? Essa aí da Vasquez Rocks aí, esse aspecto aí eu até não me eu acho que vai bem, porque tem ângulos diferentes dos Rochedos Vasquez ali, que você normalmente não vê nos outros episódios. Então, nesse aspecto, tudo bem, tem um lá que é aquelas rochas pontudas, bem características dos Rochedos Vasquez. Mas a maior parte das cenas do Rochedos Vasquez, assim, não é assim, de ângulos meio inéditos. Então, nesse aspecto, ok. Tanto é que o Robert Brown, ele falou que as cenas de locação nos Rochedos Vasquez eram até as mais tranquilas, as menos caóticas dele trabalhar. Porque enquanto os caras estavam fazendo setup de câmera e o caramba, ele fuçava o roteiro, porque ele precisava entender o que raio que é aquilo lá. E coisa que ele não tinha tempo no estúdio. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Leandro, que eles já acabaram atrasando as filmagens em Vasquez Ross, então tudo que aquelas cenas finais, no universo paralelo, eles tiveram que fazer no próprio estúdio, então por isso que acaba criando uma... A gente vai ver mais pra frente que aquilo lá... ajudando o episódio, né? Porque quando o Kirk finalmente vai... Finalmente, ele nem devia ir, mas enfim, entendeu? Mas foi pro outro universo. O outro universo é no estúdio, você vê que tem a nave lá no estúdio, é claramente estúdio, dá uma... Porque como a gente já viu a nave lá em externa, dá uma quebrada muito séria. Então a gente tem que considerar que porque é o outro universo. O outro universo é de papel machê. Só um parênteses, depois a gente volta a esse assunto, só um aspecto de direção desse episódio. Esse episódio tem cortes mais brutos, né? Transições. Tem. O diretor, ele é o mesmo do Consciência do Rei, né? O Gary Oswald. Isso. E depois o pessoal da produção considerou que seria um episódio mais difícil de dirigir. O Conscience of the King era tudo estúdio, e esse tinha muito ida e vinda. Entendeu? Acho que também na edição também, depois ficou para juntar tudo isso, né? Deve ter ficado mais complicado. Não é que são episódios muito diferentes, porque o Consciência do Rei exige uma grande direção de atores. Não, eu também adoro assim, os caras toda hora deixam o Lázaro ao Deus dará, né? O cara pode andar pela nave à vontade, né? O cara parece que ser a chave do problema universal. Exato. Mas ele fica andando pela nave como se não houvesse amanhã. O que é uma coisa, assim, bem... Assim, o episódio ele não é o futuro do qual é, o futuro da galáxia. Não, a nave tá em alerta vermelho, hein? Vamos nos lembrar que a treta lá que o Commodore falou botou todo mundo na ponta dos dedos. Mas tá todo mundo aí tomando cafezinho, jogando xadrez. Exatamente. Mas você vê que tá piscando. Tá todo mundo jogando xadrez, mas o alerta vermelho tá rolando. Lázaro circulando. Agora vai dar um ciricutico nele de novo aí já. Cara, pra mim, desculpa, mas pra mim isso aí, eles estão emulando uma viagem LSD. Lá vem o pau. Oi. Vendo o espírito da época, vendo a atuação, cara, os efeitos, pra mim eles queriam emular uma viagem de LSD. Pode ser. Alguém deve ter, talvez a edição, né? Falar assim, vamos fazer aí uma maluquice aí e tal, e ok, né? Vamos ver o que... Era algo muito em voga na época, né? Não, isso era. Cara, aí agora finalmente os caras, assim, esse negócio, essa cena eu acho tão desnecessária, entendeu? Assim, porque o cara
tinha a cicatriz, agora não tem mais. Não tem razão nenhuma pro Kirk duvidar do McCoy. Você acha que ele ia estar trolando o cara num momento desse, entendeu? Eu entendo até qual que é a necessidade de colocar esse negócio aí, mas eu teria feito diferente. Cara, eu só sei de uma coisa, Leandrão. Que já se passaram só 17 minutos, eu não aguento mais esse episódio. Ele não sabe o que fazer no segundo ato. Ele fica indo e vindo. Tem um momento que finalmente tem uma conversa do Kirk com o Spock na sala de reuniões, que a gente vai passar por ela ainda, que o negócio finalmente dá uma andada. Mas o Ronenberg comentou isso numa das primeiros tratamentos do episódio. Falou assim, não tá acontecendo nada. Quem leva o episódio é o Lázaro. O Kirk e a tripulação não faz nada. Os caras só ficam descendo no planeta e subindo de volta para Enterprise. Descendo no planeta e subindo de volta para Enterprise. Mas isso ele é muito cansativo, né? Entendeu? Assim, o negócio dá uma empacada. E o episódio ele é muito meio, até exemplo, no papo que a gente tava tendo after, que é o lance do que é meio Discovery, no sentido assim, de tudo é o destino do universo. Exatamente. Assim, é a urgência. Os caras, o Lázaro vai querer salvar o universo, que nem a Discovery, né? Salvar o universo todo dia. E é o universo inteiro mesmo. Os caras toda hora estão batendo essa tecla, mas é o universo inteiro que tá perigando. Ferrar, entendeu? E mais, a Discovery não até é um mais. Só, não, é dois, hein? Porque a Discovery não salvou só o universo, ela salvou o universo e o espaço-tempo. Então. Lá com o Daedalus. Não tem mais como ela aumentar, entendeu? O nível de salvação. Exatamente, entendeu? Só se eu começar a fazer que nem o Lázaro, que salvar 2 universos, 3, entendeu? Eu tô louco, Lázaro, você tá louco. Nós estamos aqui caçando o Lázaro, né? Toda vez que tem a confusão do Lázaro de uns meses atrás, esse episódio. Os caras, porque estão caçando o Lázaro, não é só vocês, não, viu? Não, só que pelo menos é só um universo, né? Ai, meu Deus do céu, só galhofa esse episódio gera. Não, porque é muito ruim, né? É uma coisa lamentável. Ele era daquela tua turma do Solon nos anos 80? Não, eu já tinha revisto ele. Pela galhofa. Não recente, entendeu? Uns tempo atrás. Assim, o Lázaro, assim, é que teve também um problema de, assim, toda vez que o episódio ia sendo reescrito, as coisas as coisas boas que o Lázaro tinha até na trama, elas foram sendo removidas. O cara fica só um chato. Ele é só chato. Os dois são chatos. Entendeu? A parte do romance que ele teria com a Tenente, entendeu? Que até daria pra tirar alguma coisa ali, entendeu? Pra simpatizar com o cara de alguma forma, entendeu? Não tem. Então, não sobrou nada. Só sobrou isso, cara. Né? Oi? E ele não é humanizado, né? Então, entendeu? O cara é assim, é só chato. Um é chato bom e o outro é chato ruim, entendeu? Mas os ambos são chatos. Só no final, bem no final, quando o Kirk tá com o Lázaro lá no outro universo, que o cara dá uma sossegada no facho, entendeu? Pra conseguir tirar alguma coisa. Né? Porque de resto, é só isso, é só noíce. Não, porque o cara tá andando pra lá e pra cá sem ninguém junto, né? O Kirk não trancou ele no dormitório, né? Tinha que botar uns 3 negros atrás do cara, entendeu? Tranca num dos alojamentos, sei lá, entendeu? Mas toda hora. Inclusive tem uma hora que o McCoy fala, não, agora ele não vai escapar. E na cena seguinte os caras escapam. Não, exato, Salvo. Porque assim, nós estamos há 20 minutos e ele continua nessa, entendeu? É um loop infinito das mesmas merdas dos episódios, que eu tô dizendo. Entendeu? Ó, o cara fica a nave tá em alerta vermelho e o cara consegue ficar criando confusão, entendeu? Olha lá, essa aqui é a parte que assim, devia estar escrito aí o nome do departamento, não só uma engenharia genérica. Isso seria o equivalente, o Leandro, daquela parte do LaForge que aparece como engenharia na Enterprise D? Não. Não, onde fica o cristal lá. Aí é que tá o núcleo. Aí que, não seria, porque aí é meio que um departamento de dar uma retrabalhada em cristal de lítio, não é onde eles são efetivamente utilizados. Pelo menos pelo que eu entendo do que os caras tinham intenção de fazer. Cara, e uma coisa, como é fácil derrubar esses red shirts, né? Ele já mandou um sossega-leão nos dois aí e pronto, entendeu? Já dominou a área inteira. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, que nessa cena aí,
seria teoricamente que ele faria o romance, né? Ela ajudaria ele. Assim, aquilo lá, a moça ia trair a nave, entendeu? De novo. O Ronenberg falou assim, não, vai trair a nave, outra tripulante vai trair a nave de novo, mano. Não dá pra mudar isso aí, não. Então tiraram isso. Então, isso ok. É que aí, mais uma vez, a menina ficou meio que sem ter o que fazer, né? Ela poderia ter sido enganada pelo cara de outra forma. É que, cara, eles acabaram fazendo essa alteração. Finalmente botaram um leão de chácara atrás do maluco, né? Mas que vai sumir daqui a pouco de novo. Desculpa, agora saiu a barba. Cara, como é que os... Cara, será que eles viram isso na hora de digitar? O quê? Olha lá, o cara tá completamente sem barba praticamente agora. Não, é isso que eu tô perguntando. Será que na hora de digitar eles não perceberam isso? Mas na hora de digitar... Pode ser que tenha percebido na hora de digitar, mas vai fazer o quê? Não é que nem hoje que você mete uma barba digital no maluco, acabou, entendeu? Cara, mas... Filmou. Cara, mas mesmo na época isso é indefensável, entendeu? Aí que tá. Os caras poderiam tentar emplacar, não, é outro Lázaro. Mas não é. Se você prestar atenção direitinho, a coisa acontece com os dois aleatoriamente. Quer dizer, não é bem aleatoriamente. As cenas que estão lá em externa, os caras que o Fred Phillips mandou pra fazer a maquilagem lá, eles exageraram na barba lá. Então é mais constante as externas terem a barba muito espessa e as cenas em estúdio ter mais rala. Ô, Leandrinho. Mas para o episódio é aleatório. Sim, exato. Ô, Leandrinho, uma pergunta que eu vou te fazer então, ó. Vamos fazer um exercício aqui, tá? A gente tá batendo no episódio há 40 horas, né? Vamos tentar levantar o que esse episódio tem de positivo. Assim, aqui a gente tava comentando aqui, o episódio ele é ambicioso, e um episódio ser ambicioso, uma história ser ambiciosa não é um demérito que morre uma coisa positiva. É que ele não consegue entregar e ele teve problemas de desenvolvimento. Eu acho que era um episódio que, por exemplo, na hora que o cara deu pra trás, tinha que ter dado uma pausa. Mas não faz. Só qual é o problema, Leandro? Eles já tinham gravado um dia, não daria mais. Não, eu acho que eles tinham gravado um dia, eles estavam em pré-produção um dia. Não, foi no primeiro dia que ele desistiu. Então talvez não desse pra parar. Mas, por isso, circunstâncias melhores, teria que ter retrabalhado mais, entendeu? Acho que existe uma história interessante por trás aí. Leandro, não tinha o que fazer, cara. Se o cara anuncia na tarde do primeiro dia, que ele vai aparecer. Sim, até ok, entendeu? Mas em circunstâncias melhores, entendeu? Vamos dizer que o cara tivesse dado pra trás 3 dias antes de começar a filmar. Sim, agora eu vou elencar o que eu considero, ok? O que é positivo, o que a gente pode tirar de positivo. Lá vai o Lázaro sozinho, entendeu? Vamos todo mundo procurar a coisa, mas lá vai ele sozinho de novo. Escuta, Leandro. Eu acho que os primeiros 8 minutos são muito bons. O teaser é muito bom, entendeu? Sim, o teaser é bom. O teaser é bom, o comecinho ali com senso de urgência é legal. 2, é mais uma aparição de uma tripulante negra, né, Leandro? Isso é legal também. Isso é legal. Pegaram ela pra ser uma tripulante. Seria legal porque teria tido um romance interracial de cara. Isso teria sido legal, mas infelizmente devido à necessidade da trama, o negócio teve que ser escrito pra fora do roteiro. Mas ela, por exemplo, a atriz, ela pode usar o cabelo natural dela, o afrozinho lá dela, entendeu? Não quiser. Falou assim, não, tá joinha aí. Vamos botar você como tá aí. Ela gostou muito disso. Achou muito positivo. Né? Entendeu? Ela achou muito positivo isso, entendeu? Poder fazer ao natural, né? Não precisar colocar peruca nem nada. Então isso é legal, entendeu? Isso eu acho que é bacana. Bom, acho que isso se salva do episódio, né? Não muito mais, né? Assim, ela mereceria ter um papel maior e mais bem definido. Infelizmente, as reescritas deixaram ela meio sem ter o que fazer. Cara, eu acho que tem um outro ponto positivo esse episódio, que é o final. Acho que tem uma coisa bem poética ali na conversa do Kirk e do Spock. A conversinha, a tradicional conversinha final. Lá vai tomar outro rola. Não, eu digo assim, mais uma vez o cara caindo, cara. Puta merda. Os caras não perceberam isso, que tá muito chato isso. Mas quer dizer o seguinte, tem o lance de ficarem lutando por toda a eternidade, né? Eu acho que é um negócio bacana, filosoficamente, não sei o que tu acha disso. É um negócio tenso, né? Você imagina assim, por exemplo, lá durante Discovery tá acontecendo e os dois Lázaros estão quebrando o pau lá. Pode ser que seja o Lázaro lá no Discovery.
A anomalia de Discovery é o Lázaro escapando, ferrou tudo. É um tormento eterno, acho que do ponto de vista filosófico é legal isso. Não, isso é, entendeu? Porque imagina, você fica, assim, você não morre, você não faz nada. Você fica lá direto. Pô, uma hora os caras têm que se entender, né, mano? Assim, não, vamos parar aqui, vamos ficar sentados só olhando pra cara do outro, vai, pra não ficar muito cansativo. Exato. É que, pelo jeito, não cansam os dois, né? Pelo jeito. Se vão ficar pela eternidade inteira lutando. Não, então. Pô. Tu quer ver Lázaro em Strange Roads? Não, nada de Lázaro. Põe Lázaro em Discovery, que não tava falando agora. Ele é a anomalia da quarta temporada. Não, imagina o maior plot twist da história de Star Trek. Ia ser maravilhoso. No último episódio, tá parecendo só que assim, com aqueles efeitos dos anos 60. Não, com certeza, entendeu? Só que aquele jornalzinho girando lá. Aquela musiquinha é ótima. A gente ia chorar. Nossa, eu ia achar uma maravilha. Exato. E a gente ia chorar muito violentamente. Porque esse episódio é um clássico de Star Trek. É um negócio fantástico, né? Não tem como... daquele que só nazista não gosta. Exatamente. Cara, sabe o que eu acho, assim? A gente faz toda semana aqui o Cérebro de Spock, a gente analisa os episódios todos. A gente tá no 27? 27, né? Então, o seguinte... A gente é meio... Não é uma tarefa muito difícil, tanto que a gente reúne... A gente fala das coisas boas, a gente fala das coisas ruins, a gente acha um denominador comum no final sobre o episódio, né? Cara, mas esse episódio, ele é mais difícil, porque... Cara, ele é tão esquizofrênico, ele é tão surreal, que é muito difícil ficar falando sobre, né? Não, assim, você tá querendo redimir o episódio, o que é positivo, entendeu? Não digo redimir, mas encontrar aspectos que são positivos no episódio, e até tem, a gente tava comentando isso agora, é que ele infelizmente desmorona em cima do próprio peso, entendeu? Dos problemas de produção e dos problemas de roteiro. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Eu nem falo de atuações. Atuações o pessoal tá tranquilo. E o Robert aí tá tirando leite de pedra, né? É lógico que o cara é meio doido, entendeu? O cara teve zero preparação, ele vai fazer umas maluquices que nem pensa na cabeça, entendeu? A direção não dava muita... não guiava ele direito, entendeu? Tem umas coisas de direção que, pelo amor de Deus, que daqui a pouco vai aparecer a parte do teleporte, entendeu? Que o Lázaro dá um sossega-leão no Red Shirt, e o Red Shirt cai duro, desmaiado. Aí o Kirk, minutos depois, vai lá, me teleporta, o cara tá normal. Daqui a pouco vai aparecer. Mas isso que eu tô dizendo, Leandro, porque ele é difícil dos episódios só ruins. Tipo assim, eu vou dar um exemplo de um episódio que é só ruim, tá? Sei lá. Agora me fugiu um, tipo. Deixa eu abrir o Netflix aqui pra ver se eu lembro de algum episódio que é só ruim. Miri é um episódio só ruim, entendeu, Leandro? Então ele fica mais fácil de tu dizer. Porque assim, ele não. É difícil dizer, é bom, é ruim, porque ele é tão. Essa que eu tava falando, ó, o McCoy acabou de falar, ó, ele não vai escapar. Aí todo mundo sai da sala, o McCoy, inclusive. Pronto, o cara já levanta a desgraça pra encher o saco de novo. Então, mas voltando ao assunto que a gente tava falando, Leandro, não sei o que tu acha, mas é o seguinte, ele é tão esquizofrênico, ele é tão sem nem pé nem cabeça, que fica muito difícil, ele é tão incompreensível, que é difícil fazer uma resenha normal sobre ele, né? Você acaba não falando sobre os temas dele, você acaba falando sobre ele enquanto produção. A coisa tende pra ir, naturalmente tende pra ir, porque o aspecto interessante dele são esses problemas que ele tem por trás, enquanto produção de televisão. Pelo menos eu acho. Ele em si não instiga tanto. Mas eu tô falando... desculpa, me cortou rapidinho. O que tu falou? Então, assim, o que acontece? Por ele ser da forma que você está colocando, e eu concordo, ele não... A gente acaba não discutindo os temas do episódio, a gente acaba discutindo o episódio enquanto produção de televisão. Muito mais do que ele enquanto temas. Do que ele enquanto trama que ele entrega. Entendeu? Por exemplo, vamos dizer que um dia fizesse uma série de TV que nem teve Mad Men, uma série de TV dramática sobre a produção da série original.
Esse vai ser o melhor episódio. Assim, os bastidores desse episódio ia ser um ótimo episódio. Entendeu? Porque, mano, a confusão. Sim, exato, os episódios tranquilos não, é aquela história, né? É melhor falar de filme ruim que filme bom, né? Só que nesse caso é diferente, porque ele não é só um filme ruim. Ele é incompreensível, entendeu? Assim, de episódios ruins, tem episódio ruim que você entende a história. Você pode não concordar com ela, você pode achar ela mal escrita, mal dirigida, mal atuada, mas a coisa às vezes é simples. É que o roteiro, quer dizer, mal tudo acho que não. Só que o roteiro, ele não dá, tu consegue entender o episódio, entendeu? Isso que é o problema dele. Ele acaba, o roteiro é tão desgraçado que ele vai contaminando tudo, entendeu? É que eles precisam tirar um mistério de algo que dá pra explicar rápido até. Então eles ficam fazendo embelezando o negócio com Tecnoblab, com coisa maluca. E o Lázaro, ele não é objetivo. Só no final, ele fala, não, é um cara, o meu inimigo que eu tô procurando aqui é um cara que nem eu, de um outro universo. Se ele falasse isso 30 minutos antes pro Kirk, já ajudava muito. Mas ele não fala. E não tem razão nenhuma para ele falar. Entendeu? O Lázaro louco, tudo bem. Ele não fala porque, ok. Aí o Lázaro, depois, no final do episódio, o Lázaro bom vai racionalizar. Ah, você não ia acreditar em mim. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Por isso que eu falo, Leandro, que ele não tem pé nem cabeça, ele é irredimível, entendeu? Aí tu acha que o episódio é fantástico? Não, eu acho que o episódio é engraçado. E assim, nós estamos aqui analisando aspectos positivos da coisa, entendeu? Tá, então, já que tu falou que tu quer então aí debater a parte do episódio, me explique então os dois universos. Eu e todo o público estamos aqui sentados esperando a explicação. Não, a primeira coisa é aquela coisa que você não concorda comigo. Eu falo que Star Trek é multiverso. Esse aqui já é o primeiro que colocou um universo alternativo na mesa. E quando foi que a gente discordou sobre isso? Tem uns 10 cérebros de Spock pra trás, mas a gente falou, e você, não, que não é multiverso, coisa nenhuma. E assim, eu já trouxe aquele episódio da 7ª temporada da Nova Geração, que tem uns 300 mil universos paralelos, que aparece com o Worf, entendeu? E Yesterday Enterprise, se você for ver, é um universo paralelo que tem ali. A Kelvin é um universo paralelo, o universo espelho é um universo paralelo, esse é um universo paralelo, o que mais você quer? Não, mas eu já defendi aqui no Cérebro Spock que eu quero que o próximo de Star Trek seja multiverso. Não quer? Não escutei direito. Já defendi neste podcast que o próximo filme de Star Trek fosse multiverso. O senhor está enganado. Não, você falou que você não gosta que Star Trek seja considerado como multiverso. Aí, filha, segue o baile. Continua a tua tese. Continua a tua tese, tá? Mas assim, por exemplo, nesse ponto do episódio, finalmente tá tendo alguma conversa entre o Kirk e o Spock que o negócio anda. É que nós estamos meia hora parado, né? Um negócio incrível. Que, assim, que eles finalmente estão estabelecendo. Que, assim, o gozado que, assim, que eles estabelecem que o universo de matéria, o universo positivo é o deles, né? O universo do outro que é o antimatéria. O outro universo. É que claramente o universo deles tem matéria. Não, mas por que o outro universo tem que ser o antimatéria, o universo negativo que o Kirk fala aí? Por que não pode ser o positivo eles? É que nem o universo espelho. O universo espelho é o outro, né? Os caras que estão no universo espelho, o universo normal de jornada que é o universo espelho deles. É que o Prime é o universo 1, né? O universo, entendeu? O central. Esse é arbitrário, né? É arbitrário. Por exemplo, a Marvel estabelece como universo normal deles, qual que é o número lá? É 616, né? Não lembro direito. Não tem um número que é um número meio aleatório, entendeu? Não é? A DC não, a DC fala que é Terra 1, que é o normal, né? Tá, e aí te fazer uma pergunta, Leandro. Sabe aquela... Não sei se você já leu aquele quadrinho da Marvel, das incursões. Não, peraí, só um pouquinho. Essa cena eu adoro, né? O negócio é alta voltagem, ele pega um lencinho pra mexer. De vó. Já leu a saga aqui das incursões? Qual? Das incursões da Marvel. Não, essa eu não li. Mas tu conhece o conceito, né? Não, sim, claro. Tu gostaria de ver um negócio parecido em Star Trek? Tipo assim, Mirror e Prime, entendeu? Não sei se funcionaria, não. Mas eu acho que seria um conceito bacana de trabalhar em Star Trek, né? Talvez em livro, vai. Não, mas tu imagina que fosse um filme no seguinte: todo mundo do Prime sem a barreira do espaço-tempo contra todo mundo do Mirror sem a barreira do espaço-tempo, entendeu? Num filme? É um filme, entendeu?
O problema seria a quantidade de exposição que precisaria para o público em geral entender. Tem uma série de filmes. Uma trilogia talvez funcione melhor. Imagina todo mundo junto ali, Leandro. Você tá querendo o quê? Você tá querendo Guerra Infinita de jornada, entendeu? Precisa de 20 filmes pra estabelecer o negócio. Não, cara, imagina ali todo mundo junto, cara. Picard, Michael, Pike, Kirk, entendeu? Todo mundo junto contra o pessoal do Mirror. Vai ter que nascer um épico. Tem um quadrinho, né? Que o Q e o Trelawney se juntam. Eles pegam as 4 tripulações, né, das nova geração, Deep Space Nine, Voyager e as original. Cara, eu acho muito idiota que Star Trek não tenha feito um super evento. Olha lá, o maluco aí vai dar um sossega-leão no red shirt aí. Assim, toma! Aí daqui a pouco que vai chegar o cara tá normal, entendeu? Não, esse episódio não tem tempo. E como é que o Lázaro sabe mexer no teleporte? Não, tudo bem, é um cara de ciências, entendeu? Mas, meu... Cara, é muita idiotice reunida, velho. Esse episódio, a cada 3 segundos tem um problema, entendeu? Mas voltando ao assunto, tu não acha que Star Trek peca em não ter um grande evento? Assim, eu acho que se um dia vai ocorrer isso, está seguindo nesse caminho, entendeu? Eu acho que Star Trek está começando a ficar mais assim, as várias séries, e falta os filmes entrar nessa, entendeu? Porque os filmes têm essa novela, né? Ninguém sabe que se vai ser da Kelvin, se não vai ser da Kelvin, nunca sai, sempre adia e troca. Mas, eventualmente, poderia-se fazer um mega evento com as várias séries em andamento. Sei lá, entendeu? A gente teria que fazer viagem do tempo, né? Consequentemente. Poderia inventar alguma coisa, entendeu? Assim, sei lá, já se especulou tanta coisa, né? Assim, cara, o meio de campo está se tornando possível para isso. Antes não havia... Antes, a produção da Era Berman era nociva a essa ideia. Você sugeria qualquer coisa, os caras já não dá para misturar demais, entendeu? Aqui não, aqui o ambiente como um todo é convidativo a isso. Tu acha que eles não poderiam centralizar, meu caro Leandro, na figura do Picard, um grande evento? Um filme? Poderia, entendeu? Assim, se tem uma série que poderia ser o norte disso, poderia ser Picard, nesse momento, né? Não sei, futuras séries, às vezes eles bolam uma próxima série. Cara, o meu sonho, cara, eu posso morrer depois que tiver um super mega evento de incursões do Pike, Picard, Michael, Kirk, a gente pode morrer, né, Leandro? Tranquilamente. Você vê, por exemplo, a parte televisiva de Star Wars tá caminhando nesse sentido nesse momento. Assim, era o que faltava, né? Star Wars dá um baile em Star Trek na parte de televisão, né? Nesse aspecto, né? Tá dando, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Os caras chegaram ontem em televisão e já me mandam um mega evento. E Star Trek com 55 anos tá marcando o toco nesse aspecto. Se um mega evento é algo interessante a ser feito. Às vezes mas é óbvio. Eu acho que cara, Star Trek tem que fazer um pelo menos pra tirar a virgindade, entendeu? Dizer que fez. Não, está se aproximando o ambiente possível a isso. E como tu acha que tinha? Agora tem, entendeu? Vamos ver o que o futuro reserva. Olha lá a navinha no estúdio, né? Cara, eu não aguento. Aí dá pra falar, é universo paralelo. Então... Leandro, eu não aguento mais esse episódio, cara. Meu Deus, eu nunca mais na minha... Aí ela tá sem capota, né? Aquela capota de plexiglass. Mas acho que no lance de ser outro universo, né? Esse lance do estúdio. Por mais que já muito na cara que é estúdio. Não, é completamente na cara que é estúdio. Né? Cara, que coisa lamentável. Agora, finalmente, o Lázaro sossegou o facho, né? Vai dar pra um pouquinho mais de exposição pra tentar entender a zona que o trap. É porque nós estamos vendo há 40 minutos um drogado, né? Essa que é real. Já tá no terceiro ato do episódio, entendeu? Assim, eles vão bolar aí a resolução do treco. Acabar com essa história logo. É porque ninguém mais aguenta. Tu tá aguentando o episódio, Leandro? Eu não aguento mais, cara. Eu vi esse episódio uma vez hoje já. Meu Deus, não aguento mais. Não, uma coisa interessante é o seguinte, ó. Uma coisa de bastidores do cérebro de Spock pro pessoal aqui. Tanto eu como você, nós a revisitada ao episódio recente pra preparar pro podcast acabou de acontecer, certo? Isso. Então tem alguém na Netflix nesse momento analisando metadados lá. Os caras viram que tem 2 pessoas ao mesmo tempo assistindo 2 vezes Alternative Factor. Ao mesmo tempo.
Exato. Falando, como isso é possível, mano? Só pode ser o Lázaro que tá fazendo isso. É o Lázaro, É os dois Lázaro que estão fazendo isso, entendeu? Os dois Lázaro pararam de brigar pra ver o Como? Vai até memorando, vai pro CBS, ó, Alternative Factor é um sucesso. Sucesso. Entendeu? Põe o maluco na Discovery que o cara é o cara. Então é o seguinte, gente, se pintar Alternative Factor em Discovery, vocês já sabem quem que é. Exatamente, né? Leandro, fala umas lorotas aí pros nossos amigos, eu preciso plugar o carregador aqui. Vai falando aí umas lorotas. Não, assim, o ponto é que assim, é que nem é difícil de explicar, capitão. É que nem ele tá falando, ele começa a fazer um monte de exposição aí pra tirar o atraso daquilo que foi feito, aliás, daquilo que não foi feito até agora, entendeu? Eles finalmente estão começando a se entender. O Kirk tá tendo informação aqui que ele devia ter horas atrás, que o cara simplesmente não dava. Agora ele tá explicando, não, coisas que até ele e o Spock já falaram na reunião da sala de reuniões também, que deu um pouco mais de exposição positiva, né? Aí eles vão cozinhar o plano maluco deles aí de botar os dois Lázaro no corredor e fechar as portas. Cara, eu tenho um nojo violento dessa barba aí. Do Lázaro. Essa barba de bêbado, parece que ele acabou de sair do boteco aqui do lado, entendeu? De casa. Pra ir beber umas. Surreal. O Lázaro com aquela barba rala, né? Cara, eu prefiro não ter o Lázaro. Esse aspecto. Mas assim, episódio assim, você vê que episódio tosco, às vezes é divertido de você bater o papo. Ele só é chato. O meu episódio ruim favorito de Jornada, da série de Jornada inteira. O meu episódio ruim favorito de Jornada inteira, de longe, é Whom Gods Destroy. Cara, eu gosto. É maravilhoso, é uma obra-prima, Whom Gods Destroy. Whom Gods Destroy, sabe o que é? É um episódio do Batman dos anos 60. Exato. Entendeu? O cara. Putz, esqueci o nome dele agora, que ele faz lugar. Ele interpreta o cara como um vilão do Batman. Ele tem uma minazinha e 3 capangas, inclusive. É igualzinho. Mas, cara, eu tenho um outro episódio ruim que é maravilhoso. Que acho que é melhor que esse, cara. O Platt Stop Children. Também. O Kirk relinchando, cara. Entendeu? Assim, tem muito efeito cringe ali, entendeu? Assim, então eu acho que às vezes também fica um pouco giz na lousa. Entendeu? O Alternative Factor, por todos os defeitos dele, não tem nenhum momento que seja cringe, né? Que seja constrangedor pra você assistir, né? Sim, mas tem 40 mil quedas do Lázaro. É 40 minutos de coisa que não faz sentido, entendeu? Mas ok, dá pra dar uma risada, né? Cara, eu acho que um dia a gente vai fazer uma versão desse podcast, Leandro. Um Cérebro de Spock extra, que é vendo esse episódio, nós dois numa viagem LSD. Tem que estar cheirado pra entender o troço, né? Aí talvez faça algum sentido, entendeu? Especialmente as cenas em polaridade revertida, né? Aí a gente vai falar assim, agora tudo faz sentido pra nossa cabeça. Assim, vai até o koala lá do Lower Decks vai aparecer no negócio aí. Cara, por que esse episódio não termina, Leandro? Me diz por que não termina, cara. Assim, não tem, essa cena, por exemplo, ela é longa do jeito que ela é, porque ela precisa de colocar um nível de exposição o povo começar a entender o que tá acontecendo. Não, agora lá vem um jornalzinho, o Kirk vai aparecer no universo normal, ok. Agora, essa parte que o Kirk pega o Lázaro e mete na marra pra dentro da nave, mano, não tem um pingo de cabimento o Kirk fazer isso e os caras ficam parados olhando. Segurança olhando, né? Só faz o vai conseguir. Agora, por que isso? Porque uma das coisas que o Roddenberry comentou sobre o episódio é que o Kirk não fazia nada. Aí, o melhor que os caras conseguiram fazer é fazer o Kirk mandar o Lázaro pra dentro da nave, na marra, e o Spock e os dois Red Shirts só olhando. E o outro rindo lá ainda atrás, o Irã lá. Pelo amor de Deus, né? Não, surreal, cara. Pior seria só se tivesse... Teve uma parte que o Jenny Kun deu uma sugestão num dos tratamentos, que era fazer aparecer um outro Kirk. O outro Kirk do outro universo. Nossa, mas ia ficar... Não, a NBC... O cara da NBC, quando leu aquilo, falou, não, vocês estão brincando com a minha cara, né? De novo, mano, fazer um segundo Kirk, mano. Meu Deus, cara, que coisa lamentável, cara.
cada 30... Agora fomos, né? Agora os caras se mexeram. Os caras foram lá, né, mano? Agora que já acabou o negócio, os caras vão lá ver, né? Ai, meu... Cara, olha, graças a Deus tá terminando. Graças a Deus tá terminando. Agora tem uma parte boa do episódio. Que é eles conversando. E é um completo paspalho ali que tá na cadeia de comando, né? Não, você vê que é um maluco que nunca apareceu ali, né? Aliás, o Sulo não aparece nesse episódio. Não, tem o Scott. O Scott não aparece. Enfim, achei esse papo legal. Agora No vem final, a conversinha, né? Isso. O momento de reflexão. Não, mas eu acho legal a abordagem. Não, eu acho legal também, entendeu? Assim, que esse aí é uma reflexão mesmo. Essa cena achei que ficou legal na remasterização da Enterprise disparando o phaser contra a superfície do planeta pra destruir a navinha dos Jetsons aí. Agora vão ficar o resto E da os vida. dois malucos estão lá, se pegando. Agora vão ficar o resto da vida aí se engalfinhando. Então, deu o que fazer pra destruir uma baratinha dessa, hein, mesmo? Que podia ter disparado mais forte o phaser, né? É. Graças a Deus estamos chegando. Até o Kirk tá meio. Finalmente acabou essa peste. Nem ele aguenta mais o episódio, né? Mas, ó, vamos embora. Venham, crianças, vamos embora desse lugar horrível para nunca mais voltarmos. Exato. Leandro, chegamos mais ao fim do episódio sem nem pé nem cabeça da série clássica. Mas esse papinho final é legal. É reflexivo, imagina. Ficar o resto da vida perdido, queimando. Isso você tira, né? Imagina, os caras estão lá se pegando, no Discovery estão lá, daqui a 10 mil anos estão lá, entendeu? Meu Deus, cara. Se quebrando. Enfim, graças a Deus. Não terminou ainda, tem mais umas frasinhas pra dizer. Tem a reflexão. Reflexão, esses caras estão refletindo a respeito do lance aí, mano. E ó, e quanto ao Lázaro? Ele que se lasca, vamos embora daqui logo, vai. E aí, acabou, graças a Deus, acabou o episódio. E aí, que foi, Leandro? É divertido, eu gosto não é divertido. dessas galhofas. Não tem nem pé nem cabeça, é ruim, é muito ruim, cara. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, que coisa lamentável esse episódio. Meu Deus. Nosso quadro, Leandro, vamos lá, nosso quadro. Nosso quadro, como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Ruim. Não, teria sido ruim, ok, entendeu? Mas como é que teria sido? Não, basta os Lázaros da Kelvin Timeline aparecer lá, né? Exato, então é isso aí, foi esse o quadro. Vamos terminar logo isso aí. Agora é o seguinte, Leandro, nós tivemos um episódio muito ruim hoje, mas em compensação, o próximo... Você vê que assim, ficou um do lado do outro, né? Um episódio ruim pra Dedéu, mas na semana seguinte... O pior e o melhor. Exatamente, entendeu? Tá vendo? O que você disse que não dá pra se salvar, salvou, hein? Então, diz qualquer, o público vai ficar boiando. The City on the Edge of Forever. Esse episódio da próxima semana, então, com convidados, né? Convidados especiais novamente, entendeu? Porque é um episódio que tem foi o responsável por ter um antepassado espiritual do Spock, né? Então, graças... Você pode encontrar no feed da Rede Trek Brasilis a trilha de comentários de The City of the Edge of Forever, feita pelo Carlão e pelo Castanha. Eles talvez vão estar, não sei, estamos negociando aí, não vamos adiantar. Então, Leandro, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas graças a Deus chegamos ao fim de mais um episódio. Graças a Deus a gente chegou ao fim desse episódio, pra nunca mais na minha vida eu ver esse negócio de novo. 2 vezes no mesmo dia. Quando você ia imaginar que você ia assistir Fator Alternativo 2 vezes seguidas no mesmo dia? Não, agora é nunca mais. Só quando a gente for daqui a 30 anos fazer o revival do Cérebro do Spock, entendeu? Aí a gente vai ver Spock holográfico, entendeu? Nós vamos todo mundo assistir o podcast holográfico, tá? Nós numa sala com uma televisão holográfica e o pessoal que tá junto assistindo o episódio junto. Graças a Deus chegamos ao fim. Então nos vemos daqui a 14 dias, Leandrinhos, Magalations, Magrão. Exatamente. Uma coisa então, boa, hein? Agora, finalmente, graças a Deus, né? Abraço. Falou. Comente nos comentários, nos siga nas redes sociais, ouça nossos podcasts e goodbye.